O livro de Êxodo, parte 3, capítulo 1. A era dos juízes e o ciclo da desobediência. Com a morte de Josué, Israel entrou em um novo período de sua história, o tempo dos juízes. Sem um líder único, cada tribo passou a viver de forma independente, espalhada pelas terras conquistadas. A unidade nacional começou a enfraquecer e o povo, cercado por nações inimigas e influências pagãs, caiu repetidas vezes em idolatria e desobediência. O livro dos Juízes descreve um ciclo constante que se repetiu ao longo de quase 4 séculos. O povo se desviava da lei de Deus e adorava os ídolos dos cananeus. Deus permitia que nações inimigas os oprimissem. Diante do sofrimento, o povo clamava por libertação. O Senhor levantava um juiz, um líder carismático para libertá-los. Após a vitória, havia paz por um tempo, até que o ciclo recomeçava. Entre os juízes, surgiram figuras notáveis. Débora, uma mulher profetisa, liderou o povo contra os cananeus e inspirou coragem em um tempo em que os homens hesitavam em lutar. Gideão, de origem humilde, venceu um exército inimigo de dezenas de milhares com apenas 300 homens, mostrando que a vitória vinha pela fé, não pela força. Jefté, Tola, Eude e outros também libertaram o povo em momentos de crise. Um dos mais famosos juízes foi Sansão, da tribo de Dan. Desde o nascimento, ele havia sido consagrado como nazireu, alguém separado para Deus, sem cortar o cabelo e abstendo-se de vinho. Dotado de força sobrenatural, Sansão combateu os filisteus, inimigos poderosos que dominavam a região costeira. No entanto, sua fraqueza estava no coração. Apaixonou-se por Dalila, que o traiu ao revelar o segredo de sua força. Capturado e cegado, Sansão terminou sua vida destruindo o templo dos filisteus, sacrificando-se para derrotar seus opressores. Apesar das vitórias, o período dos juízes foi marcado por caos moral e espiritual. O texto bíblico resume a época com uma frase sombria. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. A ausência de liderança central permitiu o surgimento de conflitos tribais, guerras civis e idolatria generalizada. O povo clamava não apenas por libertação, mas por estabilidade, algo que abriria o caminho para uma nova era. A da monarquia. Capítulo 2. Samuel, o último juiz e a transição para a monarquia. Durante um dos períodos mais sombrios de Israel, Deus levantou um novo líder, um homem que serviria como ponte entre os juízes e os reis, Samuel. Sua história começou milagrosamente. Sua mãe, Ana, era estéril e orou fervorosamente no santuário de Siló, prometendo dedicar seu filho ao serviço do Senhor se fosse abençoada com a maternidade. Deus ouviu sua oração, e Ana deu à luz Samuel, cujo nome significa pedido a Deus. Desde criança, Samuel foi criado no tabernáculo sob a tutela do sacerdote Eli. Ainda menino, ouviu a voz de Deus chamando-o durante a noite, um sinal de que seria profeta em Israel. À medida que crescia, sua reputação se espalhava, e ele se tornou o guia espiritual e juiz de toda a nação. Por meio dele, o Senhor restaurou a fé do povo e trouxe unidade após décadas de confusão. Porém, quando Samuel envelheceu, o povo pediu algo inédito, um rei. Eles queriam ser como as outras nações, com um governante visível que liderasse seus exércitos. Samuel ficou profundamente triste com o pedido, mas Deus lhe disse: "Não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles." Mesmo assim, Deus permitiu o surgimento da monarquia e escolheu o primeiro rei de Israel, Saul, da tribo de Benjamim. Alto, forte e carismático, Saul começou bem, guiado por Samuel e cheio do Espírito de Deus. Sob sua liderança, Israel venceu diversas batalhas contra os amonitas e filisteus. Contudo, com o tempo, o orgulho tomou conta de seu coração.
ele desobedeceu às ordens divinas, oferecendo sacrifícios que apenas os sacerdotes podiam fazer e poupando inimigos que Deus ordenara destruir. Samuel o confrontou e declarou que o reino lhe seria tirado. Deus, então, escolheu um novo homem, segundo o seu coração, para assumir o trono: Davi, o jovem pastor de Belém. Capítulo 3. Davi, o rei, segundo o coração de Deus. A história de Davi começa de forma humilde, entre as colinas de Belém, onde pastoreava ovelhas. Quando Samuel foi enviado para ungir o novo rei, o profeta ficou surpreso ao ver que Deus escolhera o mais jovem dos filhos de Jessé, um rapaz de aparência simples, mas de coração puro e fé inabalável. Pouco tempo depois, Israel enfrentou os filisteus e um guerreiro gigantesco chamado Golias desafiava o exército de Saul. Enquanto todos tremiam, Davi se apresentou voluntariamente, confiando que o mesmo Deus que o livrara do urso e do leão o livraria do gigante. Com uma simples funda e uma pedra, derrubou Golias, provando que a força de Deus supera a dos homens. A fama de Davi cresceu rapidamente, tornou-se comandante do exército e amigo leal do príncipe Jonatas, filho de Saul. Mas o sucesso de Davi despertou ciúmes no coração do rei, que passou a persegui-lo incansavelmente. Durante anos, Davi viveu como fugitivo, escondendo-se em cavernas e desertos, sempre poupando a vida de Saul, mesmo quando teve oportunidades de matá-lo. Essa fidelidade demonstrava seu respeito pela unção divina e sua humildade diante de Deus. Após a morte de Saul, em batalha contra os filisteus, Davi foi proclamado rei primeiro sobre Judá e mais tarde sobre todo o Israel. Sua capital foi estabelecida em Jerusalém, cidade que conquistou dos jebuseus e transformou no centro político e espiritual da nação. Ali, trouxe a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, para o coração do reino. Sob o reinado de Davi, Israel viveu um dos períodos mais gloriosos de sua história. As fronteiras se expandiram, os inimigos foram derrotados e a nação prosperou. Davi não era apenas um guerreiro, mas também poeta e músico. Muitos dos salmos da Bíblia foram compostos por ele, expressando arrependimento, louvor, confiança e adoração. Mas mesmo o homem segundo o coração de Deus teve suas falhas. Em um momento de fraqueza, Davi cometeu adultério com Batseba e ordenou a morte de seu marido, Urias. O profeta Natã o confrontou e Davi se arrependeu profundamente, compondo o Salmo 51, uma das mais sinceras orações de arrependimento já registradas. Apesar das consequências dolorosas, Deus o perdoou e manteve sua promessa. Da linhagem de Davi viria o Messias, o Rei Eterno. Davi reinou por 40 anos. Antes de morrer, preparou os materiais para a construção do Templo de Jerusalém, obra que seria realizada por seu filho Salomão. Seu legado foi o de um líder que uniu fé, coragem e arrependimento, transformando Israel em uma potência e consolidando a esperança messiânica que atravessaria os séculos. A terceira parte da saga, iniciada no Êxodo, encerra um ciclo épico de libertação, conquista e fundação. De escravos no Egito, os israelitas se tornaram uma nação forte e organizada, com Jerusalém como capital e Davi como o modelo de rei, segundo o coração de Deus. A jornada do deserto ao trono revela a constante intervenção divina na história humana. Deus levanta libertadores, juízes, profetas e reis, não por causa do mérito dos homens, mas para cumprir suas promessas. O Êxodo, portanto, não é apenas um evento isolado, mas o fio condutor da formação espiritual de Israel, uma lembrança de que cada conquista começa com fé e cada queda com desobediência. Com o reinado de Davi, encerra-se a era dos juízes e se inicia o auge do reino de Israel,
que mais tarde seria testado pela divisão pelo exílio e pela esperança do Messias, descendente direto da linhagem de Davi.